E aí galera, Vinão na voz. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, mas eu queria responder uma pergunta que foi colocada lá na nossa caixinha lá no Instagram. Mas antes de tudo, eu gostaria que você já desse o like aqui nesse vídeo, se inscrevesse se você não é inscrito e compartilhasse para que esse vídeo chegasse para mais pessoas. E a pergunta que nos fizeram lá na nossa caixinha do Instagram foi como lidar com as frustrações. Eu sendo bem sincero, eu comecei a pensar sobre a respeito e pesquisar algumas coisas. E nisso, eu vendo a definição, entendendo o que era, eu comecei a lembrar de algumas frustrações que eu tive durante a minha vida. Mas, antes de tudo, eu gostaria de ler com vocês Isaías 26:3, que diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. O que é frustração, né? De onde que vem? Então a primeira coisa que a gente precisa analisar entender de que onde vem essa frustração. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente tem expectativa em alguma coisa, a depender dessa expectativa no que é colocada, isso gera frustração. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a expectativa ela é a fonte da frustração. Você vai entender o porquê eu vou falar isso, tá? Então, quando a gente deposita as nossas expectativas em coisas, em pessoas, em métodos, em lugares, a gente tem aí 90% de chance de nos frustrar com isso que a gente depositou, tá? Então a gente precisa analisar todo o contexto, todo o problema, e eu coloquei 3 pontos aqui de análise do problema sobre como lidar com essa frustração, mas o problema em si, onde está enraizado. E a primeira coisa que a nossa frustração, a sua frustração, ela pode indicar falta de fé e confiança em Deus. Por que a gente leu Isaías 26:3? Porque ele diz: Tu, Senhor, guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Então a gente precisa analisar se a frustração que nós estamos vivendo hoje, se aquilo que a gente tem imaginado, sabe, tem ficado entristecido, de onde tem vindo isso? Então a primeira coisa é que ela pode indicar falta de fé ou falta de confiança em Deus. A segunda coisa muitas vezes a sua frustração, a minha frustração, ela pode ser uma permissão de Deus para que a gente possa entender qual é a vontade dele. Não sei se já aconteceu com você, de você orar e você tá convicto daquilo que vai acontecer. Eu já fiz isso várias vezes. Senhor, me ajuda aqui nessa prova porque eu não estudei. Ou tipo assim, cara, situações, sei lá, tipo assim, Senhor, age na minha vida, que isso não possa acontecer. E aí vai lá, acontece, a gente fica frustrado com Deus, a gente fica frustrado com a gente mesmo porque a gente não orou direito, não sei. Mas isso pode ser uma permissão do Senhor para que a gente venha entender qual é a vontade dele. E a terceira análise desse problema é que a frustração ela pode acontecer se a gente agir com a nossa própria força. Nós somos pessoas, e ainda mais a nossa geração, a minha geração, talvez até um pouquinho a geração passada, a gente gosta de fazer tudo do nosso jeito, tudo pela nossa força, tudo pelo nosso pensamento. E quando aquilo que a gente planeja e planeja tanto dá errado, a gente começa a procurar, meu Deus, onde eu falhei, meu Deus, por que você não me ajudou? Então são esses 3 problemas. Pode indicar falta de fé e confiança em Deus. Ela pode ser uma permissão do Senhor para que você venha entender a vontade dele. E a terceira coisa se a gente agir pela nossa força, isso pode nos causar essa frustração. Cara, se você está gostando até aqui desse vídeo, eu peço que se você ainda não deu seu like, dê o seu like, que ajuda muito na divulgação. E a gente está começando esse projeto. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder outros vídeos e outros devocionais, podcasts. E compartilha também. Eu quero falar agora sobre soluções. E eu gostaria de ser bem prático, porque são coisas que eu já apliquei na minha vida, pretendo aplicar
e coisas que homens de Deus que me inspiram praticaram também, vivem e pregam sobre isso. Então eu trouxe 4 soluções para que a gente possa talvez sair dessa frustração que tem nos paralisado em tantas coisas, ou tem prendido e fixado a nossa mente em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então a primeira coisa é que a gente precisa ter a questão de qual perspectiva a gente vai olhar. A gente precisa decidir para onde a gente vai seguir. Cara, eu vou dar um exemplo muito simples. E você vai se conectar comigo nesse ponto, que é namoro, relacionamento. Cara, aquela menina dos seus sonhos, a qual você olhou pra ela, você viu, gente, ela é crente. Gente do céu, ela respeita o pai e a mãe. Senhor, ela te ama, ela te adora na igreja. Meu Deus, ela é do Ministério de Danças, ela é do Ministério de Louvor. Ela ama crianças. E aí você vai criando expectativa com essa menina e você vai lá e conversa com ela. E aí, aparentemente, naquela resposta que ela te dá um pouco mais carinhosa, você, Senhor, é ela. Eis que o Senhor me deu essa mulher, Jesus. E você começa a criar uma expectativa tão grande. E aí quando você vai falar com ela, claro, se você tiver a coragem de falar, mas você chega nela e fala, olha, eu tô gostando de você, e aí o que vai acontecer? Ela fala, olha, eu te considero muito como um amigo, um irmão em Cristo. Sabe, isso já aconteceu comigo, tá? Eu tô falando que aconteceu comigo. Mas isso nos gera uma frustração tão grande, a gente fica tão chateado. Tipo assim, Senhor, será que eu sou feio demais? Deus. Apesar de eu estar brincando aqui, mas a gente precisa entender, a partir desse ponto, esse problema, dessa frustração, qual caminho que a gente vai seguir? Será que eu vou ter que ficar me diminuindo, ficar procurando os meus defeitos para me encaixar nessa possível solução dessa frustração que eu tive, ou eu vou seguir minha vida adiante? Então, a primeira coisa é questão de perspectiva. Você precisa decidir a partir desse problema para onde você vai querer seguir. A segunda coisa é que a gente precisa encontrar um novo motivo para continuar. O erro, muitas vezes, é a gente continuar a persistir nessa frustração. Então, a partir desse problema, dessa solução de perspectiva, a gente precisa decidir qual vai ser o novo motivo para continuar. Ainda sobre essa questão de namoro, tem uma frase do Escolhi Esperar, que você já deve ter assistido, conhece, segue no Instagram. Eles falam assim, cara, se a varoa, se o varão não te respondeu, não correspondeu sobre o seu amor, faz igual Jesus falou. Gente, tem que amar o próximo, sabe? Tipo assim, cara, não tem só aquela varoa linda que ama crianças e é do louvor. Existem inúmeras outras pessoas que elas talvez até possam estar de olho em você. E você tá aí carapanguando. E eu tô dando o exemplo de namoro, porque eu acho que é o exemplo mais prático. Mas analisa a situação da sua vida. O que tem te paralisado? Qual tenha sido a frustração que você vem alimentando anos e anos, e você vem se culpando por isso, e tem te prendido de entender qual é o propósito de Cristo para sua vida. Então você precisa ter um novo motivo para continuar. A terceira coisa, você precisa ser sincero e realista com você mesmo. Você precisa saber o tempo que você vai seguir ou o tempo que você vai desistir. Voltando no ponto do namoro, eu entendo que o homem em si, se ele tem convicção daquilo, ele precisa ter certeza. Gente, essa moça, ela falou não na primeira, mas Deus, eu vou orar de novo e eu vou buscar de novo direção para falar com ela. Ou você pode simplesmente falar, Senhor, se não foi da tua vontade, vou entender, vou seguir minha vida e, cara, a vida que segue. Mas a questão a gente precisa determinar na nossa vida, ser sincero, realista com a situação, e você precisa decidir. Você vai seguir adiante ou você vai desistir e ter um novo caminho para continuar. Então essa é a terceira coisa. E a quarta e última coisa é você precisa olhar para o futuro. Como eu havia dito, existem inúmeras possibilidades, existem inúmeros casos que você pode encontrar a sua razão para continuar. Então, esse é um convite que fica para você analisar essas coisas.
questão de perspectiva, um novo motivo para você continuar. Seja sincero e realista com você mesmo e olhe para o futuro. Entenda, como eu disse no começo, a expectativa ela é a fonte da frustração. Só que a Bíblia ela é muito clara e ela pontua muito bem o motivo em que a gente precisa ter esperança. Talvez a gente tenha colocado a nossa esperança, as nossas vontades no método. A gente tem colocado as nossas vontades e expectativas em pessoas. E entenda, as pessoas elas são falhas. Então a gente precisa entender naquilo que a gente está depositando a nossa esperança. A gente está colocando o nosso coração. Terceira coisa, a gente muitas vezes coloca expectativas em coisas, nos bens materiais, naquilo que a gente acha que, se eu não ficar sem isso, eu vou morrer. Mas a gente precisa colocar a nossa esperança em Jesus. É Ele que nos traz o alívio, é Ele que nos corrige, mas é Ele que também nos acalenta, é Ele que coloca as oportunidades na nossa vida. Então a gente precisa colocar a nossa esperança simplesmente em Jesus. Lembrar da palavra de Isaías 26:3, que eu vou ler novamente. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Entenda, expectativa é aquilo que a gente quer que aconteça pelas nossas mãos. A esperança é aquilo que Cristo quer que aconteça, e o que Cristo quer que aconteça vai dar certo, eu tenho certeza disso. A gente vai passar por problemas? Sim. A gente vai passar por, muitas vezes, dificuldades. Até mesmo a nossa paz, ela vai sumir. Não vou colocar sumir, mas a gente vai perder a paz um pouco de vista? Talvez. Nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas a gente precisa entender que a esperança é o que Cristo quer que aconteça. E eu creio que para minha vida e para a sua vida, Deus tem sempre o melhor. Independente do tempo, da situação e das escolhas que Ele fizer. Cristo ele sempre tem o melhor para nós. E eu gostaria de deixar também a oração do Pai Nosso e destacar Mateus 6, versículo 10, a parte B. Que seja feita a sua vontade. A gente precisa colocar o nosso coração, a nossa expectativa e a nossa esperança em Cristo, em Deus. Então eu fico esse convite para você. Eu espero que tenha abençoado e edificado muito a sua vida. Te peço novamente, cara, comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que falou com você. Curte também, ajuda muito na divulgação. Compartilha com seus amigos, cara, grupo do WhatsApp. Compartilha aí para aquela sua tia que às vezes fica aí assistindo o indiano fazendo casa, brincadeira. Mas, cara, compartilha. Espero que tenha edificado sua vida. Cara, vai lá no Instagram, _Diário de um Pecador, vai estar aqui na descrição. Mas eu te peço, vai lá no Instagram, nos siga lá e se inscreva aqui. Deus te abençoe e aqui a gente encerra mais um episódio do Diário de um Pecador.